Daniel, capítulo de número 3, por favor, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 3, versículo 14 diz assim: lembrando que hoje nós vamos começar os 7 passos de fé para viver uma vida de milagres. Escute o que eu vou te falar, que o que eu vou te dizer é tão importante que não é você receber um milagre e resolver um problema, é você mudar a sua vida. O que Jesus quer na minha vida e na sua, não é só fazer um milagre para você te relaxar hoje, te abençoar hoje, Ele quer te dar uma vida. João 10, versículo 10, na parte final dele, que a gente chama de parte B, ele disse: eu vim para que tenham vida. Que vida? Ah, mas o pessoal não estava vivo? Não, Jesus não quer que você esteja vivo. Jesus quer que você tenha vida. Tem muita gente viva por aí afora, mas não tem vida. A vida que tem é uma vida miserável, drogas, medo, insegurança, dúvidas, doenças, maldições, desemprego, miséria, brigas. Você vê hoje famílias, até dentro da igreja, você vê famílias destruídas. Você vê adultério, prostituição, traição. Você vê as pessoas, até dentro de casa, dentro das igrejas, não se combinam, não se respeitam. A gente não vê isso? Vê ou não vê? Porque não tem vida. Porque, no mínimo, por exemplo, se eu não concordo com você, no mínimo eu devo lhe respeitar. Eu já disse isso, por exemplo, para algumas pessoas, que infelizmente eu tive que falar, porque às vezes você paga um preço por você ser sincero, porque tem gente que diz que te respeita, mas mente. A pessoa está ali mentindo. O filho diz que respeita a mãe, mas mente para ela, engana ela, não fala a verdade. O marido diz que respeita a esposa, mas trai ela escondido. Então, certas vezes você tem que falar a verdade com a pessoa, e você respeita a pessoa, mas não o que ela faz. Aquilo que no momento ela está realizando. Ali você não tem como respeitar algo nesse sentido, você respeita o ser humano. Eu já disse uma vez, por exemplo, para um pastor, que eu respeitava ele como um ser humano, não como um pastor. É triste você ter que falar isso, mas você tem que, às vezes não, sempre você tem que ser sincero. A Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso vem de onde? Vem do maligno. Então, por sempre você ser sincero, você vai ter problema com o fingido. Porque o fingido, ele só fala na sua frente, por trás ele muda. Então, o que você falar na frente de alguém, sempre fala por trás também a mesma coisa. Não fala uma coisa na frente e por trás fala outra. A gente tem que ter uma palavra só. Então, nós temos 7 coisas que nós separamos, e eu vou mostrar a você. Em 1992, me falaram que se eu conhecesse a Jesus, eu nunca mais seria o mesmo. E como de fato não é, irmão. Você pode ter conhecido Jesus vivendo doente, mas você vence a doença, e qualquer doença que brotar na sua vida, você vence ela pela fé novamente. Pode aumentar o grau? Pode. Você vence a depressão quando você conhece Jesus e ela não volta mais. Por quê? Porque Jesus, você conheceu Ele. Você vence a miséria. Eu, por exemplo, quando conheci Jesus na época, nem um emprego eu tinha. Eu estava porta fechada, desempregado 1 ano, perdi tudo. Não tinha nem comida em casa.
E Jesus abriu as portas do emprego. Quando eu conheci... Agora eu estava na igreja há 8 meses. Então, igreja não muda ninguém. Eu estava dentro da igreja e eu tinha um bom pastor, mas eu não conhecia Jesus. Estar dentro da igreja é um princípio, não é a solução. Tem muita gente dentro da igreja que não conhece a Jesus. Conhece o pastor, conhece a família do pastor, conhece a igreja, conhece os trabalhos da igreja, mas não conhece Jesus. Lembra da mulher samaritana? Que ela disse para Jesus: Senhor, os samaritanos adoram no monte e os judeus no templo. Onde é o lugar certo? Jesus disse para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Quantas pessoas está cantando para Jesus sem conhecer Ele? Mas está cantando. Você não vê quando aquele cantor aí, eu esqueci o nome dele, é lá de Minas Gerais. Minas Gerais tem coisa boa demais, irmão. Não é só pão de queijo, não. Os caras falam do pão de queijo, feijão tropeiro. É bom. Regis Danese. É de Minas, não é? Não errei, não. Bom, pelo menos ele mora lá, não sei onde ele nasceu. Mas acho que ele seja lá de... qual é o lugar que me falaram que ele é? Ituiutaba, não, aquela cidadezinha, Passos, acho que ele... Não, é o Tales que é de Passos, né? É Uberlândia, ele é de Uberlândia mesmo. Ih, está lá em casa, então. Então, o Regis Danese cantava aquela música lá. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Quem já cantou essa música? Todo mundo sabe. Até nos botecos lá de Belém, o pessoal sabia, irmão. Você passava lá, os caras bebendo, chorando, escutando o Regis Danese cantar. Um baile funk que tinha lá aquele bairro lá onde nós passamos uma vez, e o baile lá tocando Regis Danese. E os caras tudo cantando. Bebinho, entra na minha casa. Ou seja, eles estão cantando algo que diz respeito a Deus, mas conhece? Jesus falou para a samaritana e ela estava tete a tete com ele. E ele disse para ela: se você conhecesse quem é o que te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. Que água é essa? É a água que ela não achava no poço. No poço ela achava uma água que saciava somente a sede física dela. E todo ser humano, ele tem uma sede espiritual. Todo ser humano, ele quer ter Deus. E às vezes a pessoa só faz o errado. Buscar Ele onde Ele não está. Se você tem uma deficiência, seja qual for, não procure sanar ela. Procure conhecer a Jesus. Esse problema pode ter sido trazido a você para trazer você a Cristo. O problema daquela mulher foi o que levou ela a encontrar Jesus lá na fonte. Qual era o problema dela? Ela era uma mulher infeliz. Por quê? Ela já tinha casado quantas vezes? Quantas vezes ela tinha casado? E agora, com quem ela estava? Ela estava vivendo uma vida de pecado. E foi aquele erro dela que levou ela a Jesus. Aquela falha dela. Jesus nos aceita do jeito que estamos. Mas quem conhece a Jesus nunca mais será como chegou a Ele. Você vê traficantes, drogados, bruxos, pecadores dos mais diversos pecados, quando conhece Jesus, larga. Quando conhece, e não precisa ninguém mandar, não. A pessoa conheceu, ela vai largar. Ela vai deixar.
Porque não é um esforço meu que me torna de Jesus, é uma entrega minha a Jesus, por conhecê-lo. Por isso, procure conhecer, porque ele diz assim: conhecereis a igreja da graça. Não? Mas vocês são muito ingratos, não vou pregar para vocês mais não. Vocês estão sentados aqui dentro. Conhecereis o quê? O quê? E o que é a verdade? Perguntou Pilatos para Jesus: o que é a verdade? Não é a doutrina da igreja? E qual é a doutrina de toda a igreja? Você pega, não estamos fazendo aula de agrário, tá, irmão? Mas você pega, tem as separações, pentecostal, neopentecostal, mas não sei o que lá mais. Uma divisão que tem. Na nossa igreja não usa brinco, não usa batom, mulher não vê. Cadê as mulheres de calça? Está tudo perdido. Passaram coisa no rosto? Está lascado, no inferno te espera. Cortou o cabelo? Ou seja, isso são doutrinas colocadas dentro dos locais. Você pode ver, por exemplo, nas igrejas tem coisas que a Bíblia não diz e tem dentro dela. E dentro da igreja tem coisas que a Bíblia diz e a igreja não faz. Você já viu? Quando estou falando de igreja, eu estou falando eu e você. Não estou falando de assembleia, igreja da graça, mundial, Deus e amor, universal, não estou falando disso. Isso é ministério. Ministério é uma coisa e igreja é outra. Só que se nós não entendermos o que a palavra de Deus, ela nos mostra, nós não vamos conhecer a verdade. E a verdade não é para você ser um crente aqui dentro. Porque dentro da igreja é fácil a gente ser crente. Bom, nem tanto, mas é mais fácil. Não é? Porque dentro da igreja, pelo menos, as pessoas olham e dizem assim, bom dia. A outra olha e diz assim, paz do Senhor, ou graça e paz. Aí lá na sua casa tem gente que nem bom dia, nem nada fala contigo, ainda te xinga, lasca um palavrão logo de manhã cedo. Difícil é lá. Lá no trabalho, então, misericórdia, que tem um querendo ganhar a sua vaga, se você foi promovido lá dentro, tem um atrás de você. Na rua, motorista à frente, motorista atrás, motorista do lado, um xingando, fazendo gesto obsceno. Não é assim? É difícil ser crente. E nas redes sociais, os caras falando mal. Por isso eu dou um conselho, irmão. Eu tenho uma página, eu só respondo as perguntas que as pessoas me fazem se eu souber responder. Nem eu fico olhando o que eu posto. Eu postei, larguei para lá, eu não quero nem saber o que estão comentando, o que estão falando. Se eu pudesse, eu bloquearia tudo quanto é tipo de comentário. Por quê? Porque eu não quero saber da opinião da pessoa. Se ela quer o que eu estou dando, ela pega. Se ela não quer, aí é problema dela. Eu nem fico olhando. Tem gente que fica, deixa eu ver o que fulano fez aqui, deixa eu ver o que fulano falou. Larga isso para lá, irmão. Confie em duas coisas. Primeiro em Deus e segundo em você. Porque por melhor que você seja, existe alguém nessa terra melhor do que Jesus? E a Bíblia diz que foi o mais desprezado. E a Bíblia diz que chamaram ele até de príncipe de Beelzebu. Se fizer isso com ele, não vai fazer comigo e contigo? Então, para você não ficar triste, não escuta o que os outros dizem. Porque as pessoas diziam que Jesus era príncipe do diabo e Deus dizia que Jesus era o filho amado. Davi, no Salmo 87, me parece que é o versículo 5, ele diz assim, escutarei eu o que Deus, o Senhor, disser. Então, faça igual Davi, escuta o que Deus diz e larga a opinião dos outros para lá. Deixa isso com a sua opinião, você tem que saber o que você está fazendo. Por isso, o primeiro passo para você viver uma vida diferente da que você está vivendo, é confiar totalmente, plenamente na palavra de Deus. Eu vou repetir para você de novo. Confiar. Salomão, em Provérbios 3:5, ele diz, confia no Senhor de todo
não é parte. De todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, olha para você ver o que é a Bíblia. Se eu confiar de todo o coração, né? Quando você falar assim, eu confio em Deus de todo o coração, é olho, boca, nariz, dente, né, fígado, rim, pâncreas, intestino, é tudo, irmão. Não é só uma parte, é tudo. Né? Então ele diz assim, falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque e Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, o negócio pegou, hein? O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, né? Ele ficou revoltado na hora, porque no meio de toda a multidão, de todo o império de Nabucodonosor, lá no campo de Dura, aonde foi levantada a sua estátua gigantesca, era de ouro maciço, e ele faz com que todas as pessoas ali, os governadores, deputados, todas as autoridades lá estavam presentes, e no meio daquelas autoridades, 3 escravos. Aí você pergunta assim, por que Daniel, onde é que ele estava? Bom, Daniel, por alguma razão, não estava lá. Se ele tivesse também, ele não prostraria. Porque ele também era autoridade. E como autoridade, ele também tinha que prostrar, porque todos os outros estavam prostrando. Mas Daniel não foi naquele local. Alguma coisa, ou ele estava, sei lá, eu não sei o que houve. Aí eu não vou especular, também não quero saber. Eu quero saber o resultado aqui. Aí o que ocorreu? O Sadraque, o Mesaque e o Abednego estava naquela localidade. E ali foi dada uma ordem que quando começasse a tocar as músicas, seria qualquer tipo de música. Olha aí aqui já responde aquela pergunta que alguns crentes têm dúvida assim. A gente pode ouvir qualquer música, pastor? Bom, aqui está dizendo que Nabucodonosor tocava qualquer tipo de música. E usava qualquer tipo de música para quê? Para adoração. Então toda música serve para alguma coisa. Agora, serve para Deus? Se não é para Deus, é para outro. Está invocando e está adorando a outro. Nós, quando cantamos, não estamos invocando a presença de Deus? Sim ou não? Pois é. Então depende de coisa que você canta, que está invocando outra coisa. Porque tem lugar também que eles cantam também assim, não canta? E invoca também outras coisas, não tem? Aí tem um negocinho que aquele cara vai lá, olha aquele negócio, bate aquele negócio, tudo forte, e pá, 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 pá. Aí está todo mundo malucão. Então, Salomão diz que é melhor você ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Então é só para você ter uma ideia. Toda a música, você vira. Por aqui você tira uma conclusão. Então, quando tocava-se a música, qualquer ritmo, qualquer coisa, que você vê que eles usavam todos os instrumentos aqui, de qualquer sorte, era para dançar.
era para prostrar. Diz que a dança de acordo com a música, né? Então, era para prostrar diante da imagem, reverenciando, irmão. Prostrar é o mesmo que adorar, e adorar é o mesmo que você servir. As pessoas dizem assim, quer ver? Deixa eu falar uma coisa aqui, para você que às vezes é religioso. Às vezes as pessoas não prestam atenção no que lê, e o nosso português ele tem muito significado às palavras. E às vezes pegaram lá uma palavra e colocou, e a gente não olha o significado dela. Você pega a palavra adoração. Adorar, para nós, é um sentido de cantar, não é isso? Mas adorar é servir. Aí você, ou aquele irmãozinho religioso, diz que não adora, não tem na sua casa imagem nenhuma, mas você serve quem? Por quê? Você não tem lá nenhuma imagem na sua casa, mas o que você faz é para quem? O que você canta é para quem? Enfim, então isso, servir. Moisés falou com Israel: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós todas as vossas enfermidades. Por que Nabucodonosor queria que todo mundo prostrasse? Por que ele, que até então convivia com tudo na Babilônia, porque ele pegou gente de todos os povos, lá tinha bruxaria, tinha tudo, tinha encanto, tinha feitiço, tinha tudo quanto é tipo de coisa. Tinha feiticeiros, tinha adivinhos, tinha tudo. Tinha astrólogos, astrônomos, que têm cor diferente de uma coisa da outra. Lá tinha gente de tudo quanto é tipo de lugar, porque ele não conquistou, não foi só Israel. Lá tinha o povo judeu, lá tinha parte de outros povos, dos sírios, lá tinha outra parte, que a Babilônia é o Iraque hoje. Aquela região toda ali, Paquistão, tudo aquilo ali ele comandou. Então tinha tudo quanto é tipo de crença, tinha tudo quanto é tipo de gente, de língua. E aí ele deu a ordem, porque todos deveriam servir a ele. E aí, quando ele deu a ordem, todo mundo se prostrou, com exceção desses 3 camaradas. Prefeitos, governadores, autoridades, deputados, senadores, seja lá o que for, todo mundo, e só 3 camaradas, escravo, disseram: não vou fazer isso não. Não vou me ajoelhar, porque prostrar ali seria isso, ó. Você vê que Satanás disse para Jesus: se tu prostrar, se você se ajoelha, você já está adorando. Você sabia? Ó, você não precisa falar nada. Se é para Deus, se você faz isso aqui, você já está adorando a Deus. Não precisa falar nada. Se é para Ele que você prostra. Porque um gesto fala mais do que muitas palavras. Por isso que Satanás diz: se tu... O que é que o diabo queria que Jesus fizesse? Era só isso aqui que eu estou fazendo, ó, diante dele. Só isso, não precisava falar nada. Porque o diabo quer que você se renda ao que ele quer que você faça. Então, quando o camarada vai, por exemplo, eu, quando conheci com a minha esposa, a gente frequentava a religião antes, tinha uma coisa que a gente recebia lá, uma mão na cabeça e depois uma água para beber. E tinha muita gente que saía na nossa frente, capotava na frente. O que eles falavam? Não falava nada. Eles só recebiam aquela mão na cabeça e bebiam uma água. E depois você já estava recebendo um negócio saindo na porta. É forte, né? E não era coisa boa, não. Mas a minha mulher queria ser curada e eu precisava ajudar ela. Mas quem curou ela foi Jesus. Ajudei ela de outra forma, levei ela para o canto certo. Mas
O que acontece? Então, ele não pediu a gente, vamos fazer uma coisa aqui, não, ele só pedia, senta, você sentava e o camarada vinha botando a mão assim na sua cabeça, né, passando para você aquelas energias. Que energia, né, irmão? Passando aquela escuridão para você, e você achando que está recebendo uma coisa boa, que vai te curar. Aí quando você saía lá na porta, bebia uma água, puf, já estava manifestado. Ó. Aí, né? Graças a Deus nós não chegamos a cair. Mas é devagar, porque o demônio, ele não tem pressa de te enganar, não. Ele vai te enganando aos pouquinhos, desde que você pegou o primeiro. Aí ele vai devagarinho, que é para você não se assustar. Porque se você se assustar, você vai recuar. Você vai desistir. Então, ele vai te ganhando ali, vai te fazendo, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Daqui a pouco você já está todo cirandado, enganado. Agora você já está com a cabeça feita. Então, quando ele chega e põe esse decreto, e todo mundo se prostra, todo mundo se rende, porque Satanás quer que você se rende ao que ele cria para você, porque às vezes hoje, por exemplo, qual é a imagem que Satanás criou? Talvez você está falando assim, pastor, aí está falando de Nabucodonosor. Tá bom, Nabucodonosor, para nós cristãos, é a figura de Satanás personificado naquele homem. Ao se render a Nabucodonosor, quem é que esse pessoal estaria se rendendo? A Satanás. E hoje Satanás, Nabucodonosor, criou uma estátua, que é uma imagem. Hoje você tem uma imagem de um resultado de um exame que você fez, que diagnosticou um problema na sua vida. E hoje muitos estão prostrados diante daquela imagem. Porque muitos, quando recebem um diagnóstico negativo, chora, entra em depressão, não come, se desespera, perde o ânimo. O que você está fazendo? Você está prostrando diante do que o diabo criou para você. Ele criou, mas não significa que você tem que se render àquilo. Ele criou um problema dentro da sua casa. Um problema com droga, um problema com prostituição. Ele trouxe uma imagem na sua frente. E o que muitos de nós fazemos? Nós nos prostramos diante daquilo. Mas pastor, se eu contar ao senhor a situação, o senhor vai me entender. Eu entendo você, o problema não sou eu entender, o problema é você entender que a imagem está ali, mas você não é obrigado a se render a ela. Você não é obrigado a se submeter a ela. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quando você chegar em casa, leia o capítulo 9 do Evangelho de João. Você vai ouvir falar sobre um cego de nascença. Quem eram os pais desse cego? Eram fiéis. Eram pessoas que estavam na sinagoga. Mas o filho nasceu cego. E desde quando aquele menino nasceu, no ventre da mãe, ele estava cego. E Jesus disse assim no versículo 4 do capítulo 9 de João: convém que façamos as obras daquele que nos enviou. A noite vem, ninguém pode trabalhar. Bom, se era para fazer obra de Deus, qual era a obra que estava naquele garoto? Era de Deus? Era de Deus? E onde que os pais dele estavam? Dentro da sinagoga. Pode ser para mim, pode ser igreja para você hoje. Vamos colocar assim para ficar melhor de entender. Os pais dele estavam dentro da igreja. E ele nasceu cego porque o diabo fez uma obra nos olhinhos daquela criança. Cegou ele. No ventre da mãe. Os discípulos perguntaram assim: quem pecou? Ele ou seus pais?
Como é que a criança pecaria, irmão, dentro do ventre? Mas olha a concepção que as pessoas tinham, como também aqueles pais. Ah, se nasceu cego é porque Deus assim. Pastor, se o meu marido foi embora é porque Deus quis, né? Deus agora virou o contrário. Deus agora está separando, ele não está juntando mais não. Ah, pastor, se eu perdi o emprego, porque Deus quis, né? Deus agora virou. Deus não tem o que fazer, ele está tirando as pessoas do emprego. É igual um pastor, por exemplo, foi fazer uma cruzada numa igreja, aí caiu o telhado da igreja, e o pastor disse assim: irmãos, eu não sei se foi Deus ou se foi o diabo, mas passou um vento aqui, tirou o telhado nosso. Aí o outro pastor que chegou lá disse assim: irmãos, eu acho que foi o diabo que derrubou o nosso telhado, mas nós vamos fazer um outro melhor, que não caia mais. Porque Deus tem mais o que fazer do que ficar tirando telha da casa dos outros, principalmente da casa dele. Dos filhos dele, aonde vem adorar. Mas isso foi agora. Agora você vê a mentalidade daquele tempo. Também já era ruim. Que tudo são imagens que são criadas diante de mim e de você. Qual é a imagem que Satanás criou para você recentemente? Pode ser uma doença, pode ser um problema na família, pode ser um problema financeiro, um desemprego, pode ser um problema espiritual, alguém te ameaçou, alguém disse que vai acabar com a tua vida, alguém disse que vai trabalhar contra você. Isso é imagem. Tem gente que às vezes quando alguém ameaça e diz: vou colocar o nome na boca de um sapo, eu aconselho para colocar na boca de um elefante que é maior. Duvido costurar a boca do elefante, né? Igual costura do sapinho, coitado, indefeso. Ah, vou fazer isso, vou fazer não sei. Deixa fazer, irmão. Jesus já fez o que era preciso para livrar você dessa praga toda. O sangue de Jesus é superior. Só que o que é que nós fazemos? Olha que incoerência. Você está passando na rua. Eu nunca vi isso aqui em Cuiabá, tem? Você que já andou demais por aí, você vai saber se tem. Eu nunca vi. Depois eu cheguei aqui, eu estou aqui 1 ano e pouco, eu nunca vi isso aqui não, parece que nem tem isso. Você vai trabalhando, você vai passando assim, aí está lá umas oferendas, umas velas coloridas, acesa. Tem isso aqui? Nunca vi, não. Tem nos bairros? Eu já falei com o pastor Daniel que nós vamos começar a evangelizar nos bairros agora, viu, irmãos? Vocês vão ajudar a gente, que nós vamos lá para o bairro lá agora buscar os que estão para lá. Nós vamos fazer nos bairros. Nós vamos levar Jesus para a rua. Aí você está passando, olha só, ó como é que é o crente, ó. O crente vem. Peguei esse negócio. É esse negócio aqui, tá, irmão? Eu não vou falar não, que tem gente que se ofende, né? Eu vou só falar a coisa. Aí o crente vem, quando ele chega aqui, que ele vê a coisa, está amarrado, em nome de Jesus, está repreendido, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Ué, espera aí. Quando eu cheguei em Belém do Pará, todo dia na porta da nossa igreja, eles iam e colocavam lá. E eu chegava lá, tanto para mim abrir o portão, a primeira coisa que eu tinha que tratar era com aquilo. A gente morava na igreja mesmo, né? Estava morando lá, não tinha lugar para morar, vamos morar na igreja. Né? Moramos lá um tempo. Aí eu abri o portão e tinha que tirar aquele negócio do portão. Eu já ia com um saco de lixo. E pegando aquilo dali, chegava lá, abaixava. Né? Gordinho, sabe como é que gordinho abaixa, né? Gordo não abaixa assim, irmão. O gordo abaixa assim. Aí a barriga atrapalha. Tem que descer tudo. Então eu pegava aqui e botava dentro do saco. Levantava assim. Aí tinha uns crentes passando. Misericórdia, está amarrado, sangue de Jesus. Eu pegava aquilo dali, levava lá na lata de lixo e colocava lá. Para mim aquilo é o quê? Lixo. Porque se você, Mateus 16, Marcos 16, Jesus diz, se você crer, você pegará
em serpentes, em escorpiões, e nenhum mal. Se você beber, até se você beber, se o camarada fizer e você não viu fazendo, mas ele vem, faz e te dá, mesmo que você beba ou que você coma aquilo que estava preparado, não te causará dano algum. O que vai anular aquilo? A oração que o pastor vai fazer. O que anula é a palavra que Deus já deu a você. A palavra está dentro de ti, no teu coração e na tua boca. A palavra que nós pregamos. Romanos 10, versículo 8, 9 e 10. Está aí na sua Bíblia. Então, se você crê na palavra de Deus e você vem aqui e isso está no seu caminho, o que você vai fazer? Você não vai desviar dessa imagem. Você não vai temer essa imagem. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui e remover ela daqui para desimpedir o seu caminho de passar aqui. Mais nada. Não precisa dizer, está amarrado, está repreendido. Não precisa dizer não. Ele já está destronado e derrotado. Pelo menos a palavra diz isso. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não deu ouvidos às ameaças de Nabucodonosor? Porque eles já tinham a palavra de Deus. Irmão, se você já tem a palavra de Deus, não perca tempo respondendo ao diabo. Não fale do que o diabo está fazendo. Não mostre o que o diabo está criando. Mostre o que Jesus já fez. Confie plenamente na palavra de Deus. Confie na autoridade que há na palavra, porque diz o versículo 19: então Nabucodonosor se encheu de quê? Furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse, o quê? 7 vezes mais do que se costumava aquecer. O que o diabo às vezes, mesmo quando você se firma, quando você diz eu não vou desistir, eu não vou largar, eu não vou jogar a toalha, eu vou lutar, eu vou até o fim. O que o diabo faz? Quero ver. Ele aumenta o poder da imagem. Porque é para fazer o que contigo? Te assombrar. Porque o medo neutraliza a fé. Por isso que Davi disse assim, eu olho para onde? Não, está fraco demais. Não está parecendo crente, não, gente. Não está parecendo que eu estou em Cuiabá, mas não, parece que eu já fui embora. Vamos embora. Eleva os meus olhos para onde? Para onde? Para os montes. De onde virá o quê? O meu socorro vem de onde? Vem lá do doutor, do advogado, do pastor. De onde que vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem um que te socorre. Não tem socorro aqui embaixo, tem um no céu. Então o que eu faço, pastor? Não olha. Se você olhar, como por exemplo, quer ver? Quando Davi foi lutar com Golias, quem era o gigante? É o que todo crente pensa. Gigante era Davi, irmão, porque João diz, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Golias estava no mundo, Golias era o do diabo. Quando você vai lutar, maior é você do que a luta que está vindo contra você. O único povo que já luta sabendo o resultado da vitória é o crente. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Quando aparecer uma luta, sabe o que você faz? Veste uma roupa assim, bem bonita. Vai diante do espelho. As mulheres assim, vai lá no salão, faz aquele cabelão. Fica todo bonitão. Né? Vai lá diante do espelho. Dá aquele sorriso. E diz assim, tá vendo, diabo? Eu já estou comemorando aqui. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele não deixará
você passar por algo que você não tem a condição de suportar. Mas espera aí. Vamos supor que eu não sei nadar. Eu não sei não, eu sei. Eu falo assim, para nadar em rio, águas correntes, né, nadar assim em mar. Eu não sei nadar, irmão, então eu sou igual uma pedra. Mas assim, uma coisa básica, um negócio assim, eu sei, para não afogar logo em 10 minutos, eu sei. Aí o resto vai ter que ser um milagre. Aí, mas pelo menos eu vou tentar, né? Aí vamos supor que eu não sei nadar. E aí me põe dentro de uma piscina e vai pôr na água. E vai pôr na água. E a água chegou até aqui. Os meus braços já tem que ficar assim, né? A água veio até aqui. Ainda dá? Dá para suportar mais água? Dá. A água pode vir até aqui, ó, desde que meu nariz fique de fora. A boca eu fecho. Respiro só pelo nariz. Você já respirou só pelo nariz? Pois é. Fecha a boca para a água não entrar na boca. E no ouvido também não vai entrar. Agora, se chegar no nariz ou se chegar no ouvido, aí eu estou numa ferrada, né? Deus não vai deixar chegar. Mas até onde eu posso suportar, Ele deixa. Ah, pastor, pelo amor de Deus, tira logo esse negócio. Pode ficar tranquilo que na hora que não der mais para você, Deus entra em ação. Olha aqui, eles fazem, bom, já a panela acesa só com um aquecimento já era suficiente para torrar. 7 vezes mais era para impressionar. O que o diabo quer fazer com você? Ele quer te impressionar. Ele quer te assustar. Ele quer fazer você nem lutar, porque tem crente que nem luta, eles já se entregam. Ele, ai, Jesus, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver. Ai, meu Deus, me tira antes disso acontecer. Duro, né? Eu não sei se, eu não posso julgar, mas eu vou te contar uma história. O meu pai. Meu pai era um homem, a minha esposa, a gente, todo 6 meses a gente ia ver eles. O meu pai era um homem assim, muito animado. Era um homem assim, né, otimista. E era um homem de fé também. Depois que ele converteu mesmo. E o meu pai, ele sempre falava com a minha mãe, não morre primeiro do que eu. Eu não vou aguentar viver sem você e os meus filhos não vão me suportar. E a minha mãe foi diagnosticada com uma doença muito grave. O médico deu 3 meses, 4 meses de vida para ela. Eu já contei isso aqui várias vezes. E o meu pai teve um problema. Ele teve um AVC, mas ele não morreu desse AVC. Ele foi para o hospital, eu fui lá visitar ele, e quando eu cheguei lá, conversando com ele, falando com ele, de sair dali, ele disse, não. Eu vou embora. Mas, pai, eu assustei, porque ele não era assim. Mas ele tinha a informação de que minha mãe estava decretada, né? E o que ele fez? Para mim, eu não estou julgando ele, mas para mim meu pai desistiu de viver. Aquela confiança, aquela coisa toda, o que ele fez? Ele se entregou. Porque ele não tinha condição de lutar com o problema dele e o problema da minha mãe. E para ele não ficar só, o que ele fez? Ele preferiu partir. Eu tive a oportunidade de despedir do meu pai da UTI, que acho que meus irmãos não tiveram. Até hoje, quando eu relembro essa cena, eu saí de costa. Eu nunca saí de uma UTI daquela maneira.
Porque ele estava olhando para mim, fazendo assim o tempo todo. E até hoje eu olho como se fosse a mão dele aqui assim, e fazendo assim para mim, que lá em cima a gente se encontra. Meu pai sempre me incentivou, vai, cuida, faça o que Deus mandou você fazer. É triste, mas vá lá cuidar do povo que Deus mandou você cuidar. Deus vai cuidar da gente. E ele desistiu daquilo ali. Por causa de quê? Por causa da situação. E quantas pessoas às vezes desistem, porque a coisa piora. Em Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permaneceram sem olhar para aquela situação, porque o versículo de número 20 diz assim: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem nas suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja quem? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Por que, gente, que Deus enviou o anjo? Porque confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por que Deus enviou o anjo e livrou eles? Eles confiaram em quem? Quando é que Deus vai enviar o anjo e livrar você? Mas presta atenção. Você é capaz de confiar, mesmo sendo jogado dentro do fogo? Porque Deus, presta atenção, Deus não impediu que eles fossem jogados dentro da fornalha. Deus poderia impedir? Podia, mas Deus não impediu. Deus deixou eles ser jogados. Só teve uma coisa: Deus foi para a fornalha junto com eles. Por quê? Porque eles confiaram em Deus. Quando nós confiamos em Deus, Ele pode deixar você ir para a fornalha, mas Ele vai com você. Ele não evitou que Daniel fosse na cova dos leões, mas ele entrou na cova junto com Daniel. Ele pode deixar você ir até o hospital, mas ele vai para o hospital junto contigo. Ele pode deixar você ir lá no fundo do poço, ou às vezes a gente vai por nossa conta, né, irmão? Mas se você confiar nele lá no fundo do poço ele te tira, porque ele entra, porque para você sair ele tem que estar lá. Ou seja, enquanto os homens que jogaram eles dentro do fogo morreram, eles que foram dentro do fogo não tiveram nada, nem os cabelos. Você vê que às vezes você vai acender um fogo lá na sua casa, queima os cabelos da sua mão, o cabelo da cabeça, pega fogo, fede, né? Aquele cheiro
ruim. Eles não queimaram o cabelo, não queimaram as vestes, só queimou as cordas que amarravam seus corpos. E eles permaneceram intactos. E qual o segredo? O próprio Nabucodonosor está dizendo. Por que que Deus enviou o anjo? Porque eles confiaram em Deus. Confie na palavra de Deus. Deus envia o anjo. Aonde tiver que ser enviado. Eu me lembro de um dia que uma esposa de um pastor nosso, a menina nova, a médica ligou para a minha mulher às 5 horas da manhã e disse para ela que se até às 9 o sangue não coagulasse, eles não podiam fazer mais nada pela menina, porque ela tinha uma hemorragia. O sangue não parava nela. E eu e a minha esposa, a gente, no escritório da igreja, a gente estava morando na igreja. No escritório da igreja, nós ajoelhamos e oramos, até que aquele cheiro de sangue passasse. O negócio era tão forte que lá da nossa casa era a mesma coisa que você estivesse ali sentindo sangue sendo jorrado. E quando aquele cheiro passou, eu falei com a minha mulher, pode falar com a médica e pode ir lá. E quando o médico chegou lá e apertou o dedo dela assim, soltou, ela abriu os olhos, e quando ela abriu os olhos, o médico disse assim, bom dia, milagre. Então, o que acontece, irmão? Se você confiar na palavra de Deus, se você confiar nela, Deus envia o anjo e livra. Aliás, para ser mais exato, a Bíblia diz que o anjo já está aí. O anjo do Senhor acampa onde? Ao redor de quem? Então o anjo já está aí. O anjo só vai dar o livramento. Confie na palavra de Deus. Mas sem duvidar. O que duvida nada recebe do Senhor. Confie. Ele está te dizendo que não precisa nem você pedir. Ele diz que não temas, confia, eu te ajudo. Eu tomo, eu te seguro, eu te sustento, eu pego você nas minhas mãos. Deixa esse negócio comigo, porque não é só o seu problema que tem que estar na mão de Deus, é você também. Tem gente que diz assim, Senhor, eu coloco esse problema. Não é só você, não é só o seu problema, você também está nas mãos de Deus. E Deus é suficiente para sustentar você. Amém? Confia na palavra dele. Feche os olhos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, por maior que seja o problema, meu Deus, por às vezes olharmos ao nosso redor e não vermos, meu Pai, ao que nos segurar, ao que nos agarrar, mas o Senhor é fiel, e a tua palavra é digna de todo crédito e de toda aceitação. Lá na Babilônia, no meio do terreno do inimigo, aonde não haviam sacerdotes, aonde não haviam profetas, mas os teus servos não esqueceram de suas promessas. Não esqueceram de sua fidelidade. Não esqueceram que tu és um Deus que não somente guarda, mas o Senhor é o Deus que livra, que liberta. Que o Senhor é o Deus que protege. Que o Senhor é o Deus que prospera, que o Senhor é o Deus que abre caminhos, que o Senhor é o Deus que apaga fogo, que o Senhor é o Deus que abre águas, que o Senhor é o Deus que tira água de rocha, que o Senhor é o Deus que manda comida do céu, que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Ah, Senhor, se a gente conseguisse crer, como o Senhor disse para aquele homem, para aquele pai desesperado, porque o demônio jogava o filho no fogo, jogava o filho na água para matá-lo. Mas o Senhor disse para ele, se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê.
Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, porque às vezes a gente crê, meu Deus, nós cremos, mas às vezes, Senhor, nós saímos fora daquilo que o Senhor tem nos dito, que o Senhor tem nos falado. Mas nesta manhã, meu Deus, eu mostrei para essa mulher, eu mostrei para esse homem, aquilo, meu Deus, que Nabucodonosor viu em ti, porque, meu Pai, o inimigo sabe que o Senhor é fiel, mas nós muitas vezes duvidamos, meu Deus, porque às vezes a imagem diante de nossos olhos é assustadora. Porque muitas vezes, Senhor, aquilo que se levantou contra nós parece forte demais, parece grande demais para a gente. E de fato, Senhor, pode ser grande para mim, de fato pode ser grande para este irmão, para essa irmã, meu Deus. Mas para ti não é nada, Senhor, porque quando tu operas ninguém pode impedir, e nós estamos aqui diante de ti, porque reconhecemos a nossa pequenez, mas queremos reconhecer sua grandeza, Senhor. Sabemos que somos frágeis, que muitas vezes duvidamos, que muitas vezes desanimamos, mas sabemos que tu és forte, poderoso, grande, e que tu és fiel, e que o Senhor nunca desanima, porque não cansará aquele que vigia Israel. Senhor, olha para esta vida, Senhor, olha para esta pessoa. Eu não sei qual é a luta que está diante dela, mas eu sei que o Senhor está do lado dela para dar a ela vitória. Então que o Senhor comece a trabalhar agora, que aquilo que prendeu esse homem, que aquilo que prendeu essa mulher, comece agora a ser liberado, comece agora a ser solto, comece agora a ser quebrado, comece agora a ser destruído, comece agora a ser liberado, em nome de Jesus. Esse que está lá no fundo do poço, que diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa eu estou lhe dizendo, como disse Jairo, quando ele saiu de casa com sua filhinha morrendo, e depois quando ele chega até onde Jesus estava, você ouviu falar de Jesus e você veio para cá, mas o diabo mandou um recado para você dizendo: não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Jesus disse para ele: não temas, somente crê.